Jesus, graças a Deus, mais um dia que o Senhor preparou para nós estarmos aqui nesse canal Boa Semente. E peço aos irmãos que compartilhem, se inscreva. E nós, irmãos, hoje, para a glória de Deus, vamos dar, irmãos, continuidade sobre a vida e o chamado de Gedeão. Em nome de Jesus, que Gedeão foi o juiz de Israel, que liberou a libertação do seu povo da opressão dos midianitas. Os irmãos estão lembrados que no outro vídeo que nós fizemos, nós falamos ali sobre a opressão que os midianitas faziam com o povo de Israel. Levavam tudo o que era do povo de Israel. Eles levavam os gados, as ovelhas, eles roubavam os trigo, tudo que tinha, eles saqueavam. E chegou no momento que o povo de Israel ficou pobre. Os irmãos estão lembrados que nós falamos que Deus levantou um profeta, e esse profeta começou a falar com esse povo que tinham se rebeliado contra Deus, desobedecido, indo a outros deuses e deixando o Deus verdadeiro. Então veio a consequência, o sofrimento que deu espaço a ter esse prejuízo para a vida do povo de Israel. Então o Senhor fez uma grande obra na vida de Gideão. O nome Gideão significa lenhador. Ele também é chamado na Bíblia de Jerubaal. Nós vamos ler aqui Juízes, capítulo 7, versículo 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada. O significado para os irmãos saber que está escrito na Bíblia, Jerubaal. Jerubaal significa lutador. Jeru, lutador. Baal era o deus pagão, onde eles se idolatravam com esses deuses, que não era o Deus verdadeiro. Depois, Jerubaal foi alterado para Jerubessete, pois o nome Baal tornou-se detestável entre os israelitas. Gideão era filho Joás do Aclã de Abiezer e pertencia à tribo de Manassés. Gideão viveu em um período em que o povo de Israel havia se voltado à idolatria, praticando a adoração ao deus pagão, Baal. Isso é o significado, irmãos, porque Baal, ele lutou, como nós observamos na palavra do Senhor, em favor do povo de Israel. Lá na frente nós vamos entender, irmãos, qual é o significado de Jerubaal. Foi nesse período que o anjo do Senhor apareceu a Gideão, porque o povo já estava sofrendo, sendo saqueado, como nós acabamos de falar, e eles estavam empobrecidos, como diz a Bíblia. E o sofrimento deles estava sendo grande. Enquanto eles estavam nessa situação, o Senhor deu o entendimento, eu creio, para a vida de Gideão. Como ele fazer para ajudar o povo de Israel. Como ele agir. Nosso Deus que conhece o homem e sabe a capacidade que um homem tem, dado por Deus. Então Gideão, ele foi para um lugar chamado Lagar. E a palavra de Deus diz que lá ele estava malhando seu trigo em uma prensa de vinho. Olha só, a inteligência que Deus deu para ele, para poder se esconder dos midianitas, porque nada sobrava para eles. Então ele fez esta estratégia, como fazer, se escapar dos midianitas. Com a finalidade de se esconder dos midianitas, Gideão tinha cerca de uns 30 anos. E o anjo
encarregou Gideão de liderar o exército de Israel que derrotaria os midianitas, mas ele alegava ser o menor da sua família. Nós vamos ler aqui Juízes, capítulo 6, versículo 11, como foi a chamada de Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, e está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feita de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor sair do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás o midianita, como se fosse um só homem. Louvado seja Deus. Nós podemos aqui entender, irmãos, que mesmo que Gideão estava se sentindo o menor da casa, pobre, de família pobre, e ele sentia que ele não era uma pessoa que pudesse fazer alguma coisa na vida dos povos de Israel. Mas o Senhor aqui sempre animava ele: vai com esta força, chamando ele de varão valoroso, falando para ele que o Senhor estaria contigo. Disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então o Senhor sempre estava animando, alertando, despertando a vida dele, mas ele sempre se sentindo inferior. Às vezes acontece isso com o ser humano hoje que nós vivemos. O Senhor manda ir fazer a sua obra e nós não se sentimos capazes. Nós podemos ver que Moisés, ele disse: ah, Senhor, eu sou um homem de língua pesada. Mandou até, o Senhor falou para o Senhor: manda Arão ir no meu lugar. E o Senhor disse: não. O Senhor estava mandando Moisés, então tinha que ser Moisés, não podia ser Arão. Então sempre nós se achamos incapazes de fazer a obra do Senhor, mas Deus nunca deixa desamparado, sozinho, porque Ele é um Deus verdadeiro e pode ajudar com a sua forte mão. Então era o caso de Gideão, ele se sentia uma pessoa inferior, mas o Senhor sempre estava falando com ele. Aquele anjo que foi ordenado por Deus sempre estava falando com ele, dizendo: vai com esta tua força, eu serei contigo. E a palavra do Senhor mais na frente está dizendo que ele fez uma prova, pediu para Deus se ele podia pedir um sinal, para Deus responder ele. Então ele fez o pão, fez o bolo, fez a carne, e a Bíblia diz que o anjo mandou que ele colocasse sobre uma penha, e ali ele ia mandar o fogo. E a palavra de Deus nos diz aqui que no capítulo 6 de Juízes, versículo 20, vamos ler no 21, no 20 melhor, para nós entender. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne e os bolos,
asmos, então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então ali o Senhor confirmando que ele era a pessoa escolhida para ser mandado para tirar aquele povo que estava sendo escravos pelos midianitas, povo de Israel. Então o Senhor preparando ali já a vida de Gideão. Mas na frente, com certeza, nós vamos falar mais sobre a vida, o que aconteceu com Gideão, cada momento, cada passo para a glória de Deus. Então o anjo confirmou a convocação de Gideão, fazendo com que o fogo consumisse de forma milagrosa a oferta que havia preparado. Grande Deus. Nós já falamos sobre esse assunto, que o Senhor preparou ali, o Gideão preparou tudo, o anjo recebeu ali com fogo, confirmando o sinal que ele tinha pedido. É tão maravilhoso quando nós pedimos, irmãos. É uma confirmação para Deus, e não está errado não, de nós pedir a confirmação. Estamos certos. Quando Deus fala conosco de algo que é para nós irmos falar, nós não podemos ir só com nossos pensamentos. Nós temos que pedir prova de Deus. É Deus que está falando? É Deus que está mandando eu ir? É Deus que realmente vai confirmar a vitória? Então aí nós vamos fazer o ID do Senhor. Vamos falar o que Deus mandou nós falar. Porque se nós falar algo que não agrada a Deus, que não é realmente da vontade de Deus, é o nosso pensamento, é a maneira que nós sentimos, então nós vamos falar, não vai ter efeito nenhum, edificação nenhuma para ninguém. Então vamos ser sábios, vamos ser prudentes. Quando Deus falar, vamos pedir confirmação para o Senhor confirmar a grande vitória. Então depois que Deus confirmar, nós vamos falar realmente com propriedade, e o Espírito de Deus vai agir na vida daquela pessoa, na vida de uma nação, na vida de um homem, de uma mulher, na vida do povo de Deus, na vida de uma pessoa que ainda não conhece a palavra do Senhor. Então, dê ouvido à palavra do Deus vivo, porque com certeza tu seguirás o caminho certo e tu irás bem, em nome de Jesus. Deus ordenou que Gideão destruísse o altar de Baal, que pertencia ao seu pai, derrubou os postes ídolo de Azera e construir um altar ao Senhor. Fez tudo isso à noite. Pela manhã viram tudo destruído e concluíram que foi Gideão e que deveria morrer. Isto, irmãos, traz revolta quando a pessoa não entende, quando a pessoa não compreende que somente adorarás um Deus vivo, adorarás um Deus que fez o céu e a terra. Nós não podemos, irmão, colocar um Deus à frente do Deus vivo, porque a glória Deus não dá para ninguém, a glória é só de Deus, Deus vivo, o Deus criador do céu e da terra, Jesus o Salvador, o Espírito Santo Consolador. Somente a esse seja dado honra e glória. Só ele pode ser adorado com seu grande poder, pois ele vive e reina para todo sempre. Então Joás, seu pai, se levantou dizendo que se Baal fosse realmente um Deus, tinha defendido seu próprio altar. Então, se ele tivesse um poder, Baal, ele tinha defendido, não deixava que Gideão fosse lá e destruísse. Mas como ele não tem poder para se defender, então Gideão foi lá, destruiu tudo, colocou tudo no chão. Nós vamos ler aqui em Juízes, capítulo 6, versículo 32, que diz: pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal, contenda contra ele, pois derrubou o seu altar.
Então, irmãos, nós vamos explicar para os irmãos. Jeru quer dizer lutador, contenda. Por quê? Porque ele arrumou uma contenda entre ele e o povo que adorava o Deus que não era o Deus verdadeiro. E Baal era o Deus que era Deus pagão, Deus falso, o Deus da idolatria, uma imagem de escultura que o povo adorava. Então Jeru-Baal veio e destruiu. Por conta disso que Gideão foi chamado de Jeru-Baal. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão e capacitou para libertar o seu povo. Quando Gideão recebeu essa autoridade divina para acabar, destruindo ali o altar, para acabar o sofrimento do povo de Israel, porque ele estava assim, embaraçado. Deus viu nele coragem. Em quem? Em Gideão, que era um homem valente, aonde nós lemos aqui, varão valoroso. E o Senhor falou: vai, que eu serei contigo. Então, capacitou, encorajou. E o Senhor fez uma grande obra na vida de Gideão. Então, hoje, irmãos, nós observamos que Deus não quer um povo covarde. Deus quer um povo valente, um povo que Ele capacitou para fazer o teu ide. Não ter medo de falar o que Deus manda, para alertar o povo que estão enganado, embaraçado com tantas coisas desta vida. E o Senhor tem prazer em capacitar homens. Talvez tenha aí homens que são Gideão, um homem que o Senhor já escolheu, te capacitou para você fazer a obra do Senhor. Mas muitas vezes você olha por você mesmo. Não sou digno, não sou capaz, não tenho condições, sou um homem pequeno, sou de classe baixa. E o Senhor não está perguntando sobre esse assunto. Qual é a sua qualidade? Ele está perguntando que o povo dele estão perecendo. Ele está falando com o povo de Deus que o povo no mundo estão perecendo por não dar ouvido à palavra de Deus. Podemos dizer sobre esta pandemia que está acontecendo na face da terra. As situações estão difíceis, muitos até estão deixando de crer no poder de Deus, deixando de obedecer a palavra do Senhor, deixando de olhar para a verdade divina e procurando outros caminhos tortuosos que não vêm de Deus, saindo debaixo da proteção divina, que é muito importante nós estar debaixo da proteção do Senhor. Porque quando nós estamos, irmão, na proteção divina, nós somos guardados, nós somos, como que eu posso dizer, nós somos protegidos pela mão do Criador. Mas quando nós não queremos essa proteção, nós vamos perecer, nós vamos sofrer o dano que o inimigo quer escravizar. Como o povo de Israel vivia, os midianitas, no dia de hoje que nós estamos vendo, é o diabo escravizando o povo para ir todos os caminhos errados, saindo da proteção do Senhor, nosso Pai. E nosso Deus, Ele não se agrada. Como eu disse, Ele não dá a glória dEle para ninguém. E muitas vezes nós colocamos outras coisas além do Senhor. Nós colocamos outros objetos, outro Deus, outras coisas que não faz sentido a palavra do Senhor, o poder do nosso Deus. O Senhor, Ele diz na sua palavra que o nosso Deus, Ele é aquele que vive e reina para todo sempre. A
palavra de Deus diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou Cristo para morrer na cruz por nós. E ele fez. Jesus, ele andou na terra e a Bíblia diz que em todo lugar que ele andava havia multidão ao seu redor. Ele curava, ele orava, os demônios saíam, pessoas eram libertas de tudo que eles estavam sofrendo. E o Senhor disse que ele foi ungido para pregar, para orar, para libertar o povo da escravidão. E o Senhor assim o fez. Lembre-se agora de Moisés. Moisés, o Senhor disse para ele: Moisés, vai e tire o meu povo que estão escravo por Faraó. E Moisés foi e tirou o povo do Egito, que estavam escravos, para ter um conhecimento na verdade, se livrar daquela maldição da escravidão. E hoje, irmãos, Deus, ele tem alertado o seu povo. Em todo canto da face da terra tem um povo pregando a palavra de Deus. É pelo rádio, é pela televisão, é pelo computador, é pelo celular. Você escuta a palavra de Deus. Em todo canto você vê numa esquina uma igreja, embora que hoje está fechada, mas o Senhor tem te dado oportunidade para você ouvir a verdade. Acompanhe com a Bíblia. Pede para o Senhor abrir, iluminar a sua mente, para você ter o entendimento da palavra do Senhor. Deus falou na sua palavra que meu povo, eles ficaram destruídos por não dar ouvido à palavra de Deus, não tiveram entendimento da palavra do Senhor. Mas com certeza, quem dá ouvido à palavra de Deus, nós vamos ter o entendimento bíblico, o entendimento espiritual, o entendimento de Deus divino, que Ele vai nos dar a grande vitória. E com certeza Deus levantou já homens, mulheres, por que não? Capacitado por Deus para falar da verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não fique sendo escravo, não. Dê ouvido à voz divina. Dê ouvido à voz de Deus vivo, que Ele pode lhe ajudar a arrancar esse mal que está em seu coração, em sua mente, e você caminhar na verdade para a glória de Deus. Deus abençoe a você e que nós vamos orar e pedir ao Senhor para que Deus ilumine a sua vida para a glória de Deus. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai, nesse momento tão especial, Papai do céu, de oração, aqui, Senhor, estamos, meu Deus, num propósito tão maravilhoso, pedindo perdão de todos os meus pecados, Pai, porque só o Senhor pode limpar, livrar, só o Senhor pode purificar nossas vidas, para que nós recebemos do Senhor a porção dobrada do Teu Santo Espírito, para orar, meu Deus, para entregar uma palavra, para ser instruído pelo Espírito Santo, e o Senhor ajudar outras vidas que estão lá, meu Deus, do outro lado, e receberem a grande vitória, receber a grande bênção, ter a mente iluminada pelo Espírito Santo, e que o Senhor venha salvar vidas, meu Deus, trazer almas para os Teus pés, ó Senhor, porque cada dia Sua palavra nos orienta, nos ajuda a prosseguir esta caminhada, meu Pai. Os dias são maus, que nós estamos vivendo, são dias difíceis, dias cansativos, dias trabalhosos, dias até mesmo, Senhor, com opressão maligna, porque o diabo está aí para afrontar o povo de Deus, para afrontar as vidas, mas o sangue de Jesus nos garante vitória, nos garante a bênção digna de toda a honra e de toda a glória. Ó Espírito de Deus, abençoai, Senhor, as criancinhas, abençoa os adolescentes, os jovens, abençoa as vidas, meu Pai, abençoa a cada irmão que estão doentes, a cada homem e mulheres que estão no hospital internado. Senhor, tenha misericórdia, que mesmo lá,
lá, Senhor, dentro do hospital, o Senhor possa falar nesse coração. Usa, Senhor, as vidas que ali se encontra dentro do hospital, Senhor. Meu Deus, visita aqueles que estão nas cadeias, nas penitenciárias, meu Deus. Ó, Senhor, são tantas as pessoas que sofrem, Senhor, por não ter entendimento da sua verdade, mas nós cremos, ó Pai, que através da oração, da igreja, do povo de Deus, o Senhor vai dar o entendimento, a sabedoria, como agir diante, Senhor, meu Deus, de uma palavra tão verdadeira, de uma palavra santa, e eu creio na sua misericórdia, porque o Senhor vive e reina para todos sempre. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa, meu Pai, a Débora, a Leia, Senhor, que tem me ajudado, meu Pai querido, neste canal Boa Semente, que o Espírito Santo trabalhe poderosamente com o poder do alto, porque só em Ti, Senhor, eu alcanço misericórdia. Pai celeste de poder e graça, contempla também, Senhor, aqueles que estão viajando, aqueles que estão em outros países, meu Pai, que o Espírito Santo possa ali também dar, meu Deus, a coragem, capacitar, meu Pai, para sair falar do seu amor, ganhar almas para o teu reino, e o Espírito Santo transmitir palavras maravilhosas da sua graça, do seu poder infinito, porque nós não sabemos muitas vezes falar, orar como convém, mas o Senhor que está no céu tem poder de colocar a palavra em nossos lábios, para nós lembrarmos, Senhor, de tantas vidas que necessitam dos seus mistérios divinos. Tenha misericórdia, meu Deus, do desse, Senhor, cada dia, meu Pai amado, desenrola os mistérios, desenrola, Pai, os mistérios da tua palavra, do teu Santo Espírito, meu Deus, que o Senhor venha me ajudar, Senhor, a estar falando deste amor tão grande, para que cada vida que escute, meu Deus amado, esta palavra, que o Espírito Santo venha transbordar, venha fazer algo tremendo e glorioso para a salvação dessas almas. Jesus, confirma as bênçãos divinas, é um pedido, Papai do céu, da minha alma, e certo estou da tua resposta, para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aqui nós estamos já agradecendo por cada irmão que tem nos ajudado, e continue orando por nós, porque sem oração nós não temos poder. Quanto mais orar, mais poder o Senhor nos dá. Graças a Deus. E assim eu agradeço por tudo, e que a paz do Senhor Jesus esteja no seu lar, em nome do